PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR8 Rua o Deus C. Cedilha. O título deste livro Pensamentos Divinos é ambíguo. De um lado, os pensamentos divinos poderiam sugerir que se trataria de meus pensamentos sobre Deus, como se eu pudesse reivindicar saber ou poder dizer algo sobre ele. Nestes textos trata-se, para mim, em primeira instância, dos pensamentos e imagens que as pessoas fazem de Deus, de que fontes ocultas extraem esses pensamentos e o efeito que elas têm na alma de cada indivíduo e entre os seres humanos. Portanto, eu me exponho aos efeitos desses pensamentos em nossa experiência humana e os descrevo. E é por isso que permaneço em meus pensamentos, dentro da experiência acessível a todos. Mas, sobretudo, não são pensamentos divinos como se fossem, talvez, os pensamentos de Deus, pois a partir do título, esse também poderia ser seu significado. Tenho consciência dos limites de meus pensamentos, pois não tenho a intenção de alcançar os pensamentos de Deus que, em todos os sentidos, experimentamos como ocultos e inacessíveis. Por isso, os pensamentos divinos neste livro permanecem sendo pensamentos humanos. Cada um destes textos é independente. Para facilitar a visão geral, coloquei-os dentro de uma ordem, resumindo-os em 2 capítulos principais: Deus, ser humano. Contudo, todos os textos sempre incluem ambas as dimensões. E, para mim, Rainer Maria Rilke expressou o cerne deste livro em poema: eu giro em torno de Deus, em torno da torre antiga, e eu estou girando há séculos e séculos, e eu ainda não sei, sou um falcão, uma tempestade ou uma grande canção. Janeiro de 2004. PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR9 Rua DCIMNTU. Muitos dos pensamentos coletados neste livro foram escritos após conversas com a minha esposa Maria Sophie. Os seus pensamentos e experiências me estimularam e se refletem aqui. Sou grato a ela por isso. PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR10 PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR11 IM, SIUG Rua ITASSI, UUVIRMIA. PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR12 o C. Cedilha AM e o seu Rua C. Cedilha O. O que ouve o nosso coração? O ritmo da vida e o ritmo do amor. Ele bate nesse compasso. Quando estamos centrados, ouvimos esse ritmo com o nosso coração, vibramos e estamos em sintonia com ele. Porém o coração ouve mais ainda. Rilke diz: ouça meu coração como somente os santos ouviram, de uma maneira que a grande invocação os levantou do chão. Muitos que seguem esse chamado deixam tudo para trás e continuam a viver em uma outra dimensão. Distanciam-se com isso da vida e do amor? Mesmo que não desejemos segue-o e luz, sem eles estaríamos empobrecidos, limitados, subdesenvolvidos. Atuam em nossas vidas, muitas vezes apenas como um pressentimento. Nós os ouvimos nos nossos afazeres cotidianos como música de fundo, enriquecendo-nos para além de nós mesmos e daquilo que está à nossa frente. Através deles ouvimos a transmissão contínua que ecoa em tudo como um eco distante que, em nosso espaço limitado, nos deixa ouvir mais e esperar por mais do que as necessidades momentâneas. Também se ouve bem apenas com o coração. Isso significa, somente quando percebemos mais do que nossos ouvidos ouvem, quando vibramos com algo que se oculta no som, ouvimos o essencial. Somente aquele que também ouve com o coração compreende. Também ouvimos Deus? Quem pode afirmar? Quem pode negar? Talvez baste que em cada ação, em cada ato de amor, estejamos conscientes de uma outra dimensão distante que nos consola, não importando que talvez nos perturbe, algumas vezes aflija, exija ou iniba. Rilke fala da transmissão contínua que se forma do silêncio. Nesse silêncio, o coração ouve o essencial, quando se abre a tudo tal como ele é. O coração aberto,
o coração amplo, o coração amoroso ouve realmente. Nesse sentido, talvez ele ouça Deus em todas as coisas. O AMORDIDUS. O amor de Deus pode ter dois significados: o amor de Deus em relação a nós e nosso amor em relação a Ele. No Antigo Testamento, este amor a Deus é um mandamento: deves amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O que isso significava na prática naquela época? Significava: deves seguir os mandamentos de Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que mandamentos? Eram mandamentos divinos ou mandamentos humanos? Quem pronunciou tais mandamentos em nome de Deus? Foi Deus que os incumbiu com essa tarefa? Que Deus? Será que ele realmente incumbiu o povo de Israel com o seguinte mandamento: quando este invadiu Canaã, matem todos, homens, mulheres, crianças e PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 13 animais, tal como um holocausto oferendado a Jeová. E será que aqueles que sentiram compaixão pelos outros realmente transgrediram o mandamento divino e o amor por Deus? Mas o que acontece se esses mandamentos se revelam como se fossem leis humanas? Mandamentos de seres humanos que se nomeavam mensagueiros de Deus sem ser-los realmente? Qual é então o efeito desse amor por Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças? Será que não nos afasta de Deus? Será que não se contrapõe a Deus e ao que é humano? Situações similares são encontradas sempre quando seres humanos sentem-se representantes de Deus ou veem-se como escolhidos por Ele. Remetem-se a Deus, como se Ele estivesse do seu lado e pertencesse exclusivamente a eles. Nesse caso, não importa o nome que se dá a Deus. Algumas vezes, em nome de Deus é substituído por em nome da verdade, em nome da ciência ou em nome do povo ou em nome da pátria. O amor que esse Deus exige através de seus mensageiros é sempre o mesmo, de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Esse amor se comprova na obediência a esses mensageiros, na lealdade a eles e no cumprimento de seus mandamentos e ordens. E é desumano para aqueles contra os quais esse amor é direcionado. Também podemos ver o mandamento do amor de Deus de outra forma. Pois ele foi complementado dessa forma: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse sentido, poderíamos dizer: se amas teu próximo como a ti mesmo, então também amas a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as tuas forças. Desse modo esse Deus não seria mais apenas meu Deus e sim o Deus de todos. Neste sentido, nenhum arauto poderia recorrer a ele, convocando, em seu nome, a guerra contra outros seres humanos. Mas por que, na realidade, o mandamento do amor ao próximo permanece tão sem forças? Por que o Deus que ordena esse amor permanece o Deus de um único povo e por que o próximo, aqui mencionado, muitas vezes significa apenas o próximo dentro do próprio grupo? Precisamos apenas imaginar o tamanho da reviravolta, se formulássemos esse mandamento de amor, acrescentando: amarás o povo de teu próximo assim como o teu e a religião de teu próximo assim como a tua. Dessa forma ninguém mais poderia reivindicar Deus como se fosse propriedade sua. Ele estaria fora de nosso alcance. Mas será que podemos e devemos amar a Deus? É um parceiro nosso que deseja ou necessita de nosso amor? Será que o nosso amor pode realmente dar algo a ele? Ou não será que o degradamos através desse amor, apossando-nos dele através desse amor? E será que, através de nosso amor, o obrigamos até a se transformar em nosso súdito? Será que esse Deus não se torna um Deus segundo a nossa imagem, um Deus nulo, assim como essa imagem? Nossa experiência como seres humanos revela que o mistério por trás de nosso mundo, por trás de nosso destino e por trás da vida e da morte permanece indecifrável. Não sabemos e nem podemos apossar-nos dele. Só o fato de denominarmos de Deus esse PINSAMINTUSSUBRIDUS, BIRTHILLINGIR 14 algo velado é uma vã tentativa nesse sentido.
Sobretudo porque o imaginamos como uma pessoa com qualidades humanas tais como amor, mágoa, zelo ou decepção. E mesmo assim nos experimentamos protegidos por poderes fora de nosso alcance, cuidados, guiados, tomados a serviço e, desse modo, também amados. Confiamos nessas forças, detemo-nos diante delas e sabemos que somos sustentados por elas em nossa impotência. Permanecer nesse sentimento, sem desejar possuí-lo, entregue sem que nos movimentemos por iniciativa própria é a verdadeira experiência religiosa. É sem Deus, pois reconhece tudo que associamos ao nome Deus como fora de nosso alcance. Olha para a escuridão sem enxergar. Nesse sentimento tudo que é como é possui o lugar que é seu de direito, coexiste comigo. Encontro-me profundamente vinculado a ele, porém sem querer algo. Estou simplesmente aqui com ele. Isto, no entanto, é amor. Talvez seja a expressão mais próxima daquilo que muitos experimentaram em seu amor por Deus. D-I-V-O-C cedilha o D-I-V-I-N devotado a Deus significa pertencente a Deus. Também significa ter sacrificado a própria vida a Deus. O que foi sacrificado a Deus não está mais disponível aos seres humanos, está reservado a Deus. Como sinal de que pertence a Deus, muitas vezes a vida também é destruída, vertida ou queimada. Por trás disso está a ideia de que Deus deseja e precisa de nosso sacrifício. Esta é uma ideia um tanto primitiva. Uma ideia mais sublime é a de que através do sacrifício reconhecemos que tudo pertence a Deus, principalmente tudo aquilo que é vivo. No sacrifício damos a Ele um pouco de nossa vida com a súplica de que possamos conservar a outra parte que precisamos para viver. A melhor parte do animal sacrificado era queimada ou oferecida aos sacerdotes, a não ser que tenha sido um sacrifício completo, um holocausto. A outra parte era consumida. A parte liberada para o consumo era então um presente de Deus àqueles que reconheciam o seu poder, confirmando-o através do sacrifício. Dessa forma o que seguia ao sacrifício a Deus era a sua bênção. Essa bênção era adquirida através do sacrifício. A bênção de Deus é compreendida como um sinal de que Deus protege a vida, deixando-a continuar. Por trás dessas ideias atua a experiência de que a nossa vida está em perigo, de que ela depende de poderes que a presenteiam, direcionam e controlam. Essa experiência da dependência é o sentimento religioso original. Uma segunda experiência que se sobrepõe à primeira, invalidando-a parcialmente a experiência interpessoal de que quando renunciamos a algo, presenteando-o a uma outra pessoa, podemos esperar por uma compensação e até exigi-la. Através da ideia do sacrifício, tanto reconhecemos como anulamos a nossa dependência de Deus. Através do sacrifício tomo novamente a minha vida em minhas mãos e com o sacrifício me PINSAMINTUSBRIDUS, 15 transformo em um servidor seu. Por trás do sacrifício e das ideias ligadas a isso, está uma imagem de Deus que o torna semelhante aos seres humanos. Projetamos sentimentos de necessidades em Deus que se assemelham aos nossos. Pois o sacrifício só faz sentido se imaginarmos Deus à nossa semelhança, somente se o tivermos criado segundo nossa irmã Gen. Sem essa imagem o sacrifício prova não ter sentido. Sem essa imagem não precisamos reservar nada para Deus, nenhum local sagrado, nenhum templo, nenhuma assim denominada casa de Deus. Sem essa imagem também não existem templos sagrados. Pois tudo que pertence ao mundo, ao denominado profano está, simultaneamente, próximo e distante das forças às quais sabemos estar entregues. Pois, nesse caso, tudo e todos estão devotados a Deus, mas sem sacrifícios. Perante essas forças qualquer sacrifício é um ato de arrogância. O SD e o SS existem muitos deuses e eles são diferentes. Justamente por se diferenciarem é que existem vários deuses. Cada um tem algo a mais ou a menos do que os outros deuses ou as outras deusas, pois os deuses também se diferenciam através de seu sexo. Os deuses estão aqui com algum propósito. Têm uma tarefa e possuem uma habilidade especial para cumprirem essa tarefa. Por isso, são chamados e requisitados de acordo com a sua tarefa e habilidade. No cristianismo,
os santos assumiram as tarefas dos deuses, ocupando seu lugar, ressuscitando-os. O Deus judaico e o Deus cristão são também somente um, entre outros. Este Deus também possui uma tarefa e é responsável por um âmbito específico, como, por exemplo, pelo povo eleito ou pelos seus fiéis. Ele também tem sexo e quando impõe, não terás outro Deus semelhante a mim, coloca-se no mesmo patamar, pois apenas sendo um deles é que pode sentir ciúmes em relação a eles. O mesmo se aplica ao Deus verdadeiro. Por ser verdadeiro, ele se distingue, tornando-se um entre muitos. O Deus que se revela também pode ser apenas um entre outros, necessita de alguém através do qual possa falar e já por isso se revela limitado. A pergunta é, então o que nos resta em relação a Deus? A resposta é, nada. Será que não devemos ter medo ao dizer algo assim? Mas por quê? Precisamos ter medo apenas dos deuses. Apenas os deuses podem se sentir ameaçados. E é exatamente por isso que se revelam não existentes. A pergunta é, existe algo por trás dos deuses? Algo em cujo lugar nós os colocamos? Não sabemos. Isso nos permanece oculto. Mesmo assim, quando nos despedimos dos deuses, ficamos abertos para esse algo diferente. Essa despedida encontra-se principalmente a serviço da paz. As pessoas se distinguem essencialmente uma das outras através de seus deuses. Travam guerras umas contra as outras em seu nome, independentemente de PINSAM e NTOSS BRIDIUS, BIRTHILLINGIR16 quem esteja sendo venerado nesse momento. Os deuses são principalmente os deuses de um grupo. Na sua ausência e quando deles nos despedimos, tornamo-nos indivíduos e podemos ir ao encontro das outras pessoas, como indivíduos, de igual para igual. Porém, ao mesmo tempo, ficamos abertos para algo que é comum a todos e que, justamente por não podermos dominá-lo, nos conecta um ao outro de modo humilde. A SMLHNCCDIUS no Gênesis do Antigo Testamento está escrito, Deus criou Adão, o primeiro homem, à sua semelhança. Por isso, quando o homem olha para si e para outros homens enxerga neles a imagem de Deus. Isto também significa que vê Deus em si mesmo. Sendo assim fala com ele, tal como fala com um ser humano e espera que Deus lhe responda e sinta como um ser humano. A consequência desta citação bíblica é exatamente o contrário do que parece. Ela implica que o homem criou Deus à sua semelhança. Sendo assim, semelhante a Deus não significa que o homem é semelhante a Deus e sim, o contrário, Deus é semelhante ao homem. Também poderíamos dizer, sem o homem, esse Deus não existiria. O que fazemos conosco e o que nos aconteceu para que criássemos esse Deus à nossa semelhança? Nós usamos essa noção de Deus como motivação para ações, das mais sublimes às mais incompreensíveis. Por exemplo, julgamos outros em nome do nosso Deus, nós os condenamos e esperamos que ele execute nosso desejo, vingando-se deles. Por isso, enquanto nós o segurarmos como nosso Deus, não nos desenvolveremos para além dessas emoções e não seremos capazes de sentir compaixão de modo realmente humano. Por isso esse Deus não é apenas humano, mas também nos torna desumanos. Mas esse Deus também não é o amor? Talvez a pergunta seja, que tipo de amor e a que preço? Com que temor e quanto tremor? Nós nos tornamos mais humanos sem esse tipo de Deus. O UTRUDIUS, o outro Deus, se ele existe, é diferente do Deus que nos criou à sua semelhança e que nós criamos à nossa semelhança. É óbvio que ao dizer algo assim acabo também criando outro Deus segundo uma imagem, até mesmo segundo a minha imagem. Por isso, essa imagem é tão equivocada como todas as outras. Pois como poderíamos, se ele existe, criar uma imagem a seu respeito ou daquilo que intuímos atuar de modo poderoso, por trás de tudo? Mas não é disso que se trata aqui. Trata-se do efeito que uma ou outra imagem possa ter em nossa alma, principalmente de PINSAM e NTOSS BRIDIUS, BIRTHILLINGIR17 como essas imagens atuam na convivência humana.
podem-os fazer ainda uma terceira pergunta: qual é o efeito quando renunciamos a toda e qualquer imagem de Deus, por termos consciência de nossa impotência e de nossos limites, no que diz respeito a Ele? Mas mesmo essa renúncia é igualmente uma imagem de Deus. Desse modo, também não conseguimos escapar de nossas imagens. O que então nos resta quando desejamos falar de Deus ou do todo ou do mistério que se encontra por trás de nossa vida e de todos os seres? Nada. Apenas a impotência. Mas é exatamente nessa impotência que encontramos o nosso ser, tornamo-nos verdadeiramente humanos e humanamente religiosos. A UNIDAD e tudo que está vivo e existe continua a viver somente porque existe algo em comum ligando tudo, a existência. Tudo faz parte do todo simplesmente por existe. Tudo está presente ao lado de outros, está ligado e depende deles. Nós não sabemos se aquilo que através do qual tudo está presente é diferente ou não de outro algo que existe e está presente em tudo que existe. Entretanto, aquilo que está presente em tudo é mais do que cada indivíduo existente. O todo está contido nele. E, simultaneamente, tudo que existe também está conectado ao todo, formando até uma unidade com ele. O que isso significa em relação à nossa ideia de Deus? Coloca o divino em uma relação de unidade conosco. Nesse sentido, a diferenciação que existiria entre nós e o divino seria apenas o de não sermos o todo, mas que simplesmente estamos conectados a ele. Entretanto, nessa conexão somos uma unidade ligada ao todo, nele estamos acolhidos, formando uma unidade com ele. O que isso significa para a realização religiosa, para a postura religiosa e para a existência religiosa? Na dedicação a este todo que reside em nós, podemos superar os limites estreitos de nossa existência, de uma forma religiosa. Por exemplo, através dos vínculos aos nossos pais e antepassados. Também podemos nos liberar dos emaranhamentos que resultam desses vínculos e simultaneamente sermos uma unidade com nossos antepassados dentro do todo, sem uma dependência direta. Um pensamento é puro quando sem intenções de provocar um efeito, partindo da contemplação de um processo, se comprova ser válido e está em sintonia com uma ordem. Uma intenção é pura quando sem uma determinada meta, segue um movimento da alma, que simultaneamente tem um efeito em muitos indivíduos, sem uma indicação de quem e através de que foi impulsionado. Por isso também não ofende ninguém. PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 18 Um coração é puro quando está aberto para tudo, tal como é, e que concorda com aquilo que é, sem desejar mudar ou melhorar. Uma bênção é pura quando é dada sem intenções, tal como o sol aquece e ilumina tudo e todos da mesma maneira. Uma vida é pura quando acolhe, desenvolve e transmite tudo o que recebe e se recolhe no seu devido tempo para dar lugar àquele que lhe sucede. Uma religião é pura quando apenas está presente, pura em si, única, devotada, sem movimento, esperando de forma dedicada. Ficamos puros quando tomamos e soltamos tudo no seu devido tempo, e quando nos submetemos a isso, até que todos sejam iguais, indistintamente, no nosso íntimo. O puro está simplesmente presente com todos. DIUSSTAM Rua Teu? Podemos fazer esta pergunta? Que Deus esteja morto, isso já foi proclamado muitas vezes, principalmente por Nietzsche, ficando ele mesmo assustado com a sua própria declaração. Mas podemos observar que o Deus em que muitos acreditavam está morto para eles. Mesmo entre os fiéis espalhou-se um medo de que Deus tenha se recolhido não se revelando mais, estando morto para eles. Contudo, talvez essas sejam apenas as imagens que muitos fizeram de Deus, imagens que estão mortas, sem vida, desbotadas e não brilham mais. Entretanto, gostaria de observar este fenômeno e esta experiência de que Deus está morto partindo de um outro ângulo totalmente diferente. Muito da veneração a Deus desenvolveu-se do culto dos antepassados. Mesmo no Antigo Testamento o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é simultaneamente o Senhor ancestral de seus descendentes, do povo escolhido por ele, ao qual só se pode pertencer através do parentesco sanguíneo, da origem comum. Poderíamos dizer, se fossemos exagerar,
que os ancestrais estão presentes nesse Deus. Embora estejam mortos, nele estão presentes. Então este Deus seria, em primeira instância, um Deus dos antepassados mortos e seria um morto como eles. Contudo, morto não significa ausente, pois os antepassados são vivenciados como presentes. Mas embora presentes também estão mortos, eles estão no reino dos mortos. É claro que podemos apresentar muitas objeções contra esta observação e muitas delas talvez até sejam justificadas. Mas para mim não se trata de provar algo, como se isso pudesse ser feito. Eu só reflito e prossigo nessas contemplações e observações. Como muitos fiéis imaginam o céu? Como um lugar onde vão reencontrar seus mortos. Para os fiéis, o céu é sobretudo a morada dos antepassados mortos, sendo que Deus é um Deus dos mortos, e, portanto, está morto como eles. Como é praticada essa religião? Principalmente como um culto aos mortos, como prece e preocupação por eles. Podemos observar que aqui se trata de um culto dos PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR19 antepassados, pois nesses ritos os fiéis frequentemente comportam-se como crianças perante seus pais e antepassados. Talvez também seja assim, que muitos que se sentem chamados por Deus, por Ele conduzidos, testados ou consolados, na realidade, estão sendo chamados pelos seus antepassados, por eles conduzidos, testados e consolados, e nesse sentido, o Deus deles é um Deus morto. Não tenho a mínima intenção de me elevar sobre o todo nem de diminuir essa conexão, como se isso não devesse ser. Não é maravilhoso quando nossos mortos estão próximos a nós e nos sentimos próximos a eles? Também existe experiência de que nem todos os nossos antepassados têm intenções amistosas em relação a nós, sobretudo aqueles com os quais fomos injustos e ainda querem algo de nós. Por isso muitas vezes aquilo que atribuímos a Deus não seria algo mais a ser atribuído a esses antepassados? Por exemplo, a necessidade que Deus tem de justiça e expiação? Aqui também colocamos Deus no lugar deles de forma que na realidade este Deus está morto como eles? Então a pergunta seria, além de nossos ancestrais existe ainda um outro Deus, um Deus para além dos mortos? Não sabemos. Entretanto, se ele existir, existe uma postura que está aberta e pergunta para ele. É a devoção perante algo inexplicável, sem reivindicações, sem expectativas, somente uma reverência perante ele. Mas não perante algo vazio, perante todos, presentes conosco e por isso também dentro de nós. A SCUNT Rua D e C cedilha e essa clareza sem contradições só percebe de forma limitada. Pressentimos a plenitude apenas na disputa entre os opostos, na sua luta pelo equilíbrio que reconhece as contradições. É uma plenitude que libera as contradições, acolhendo-as novamente. Repentinamente, após essas disputas parece-nos que as contradições estão ordenadas, relacionadas entre si, partindo do resultado, são necessárias e benéficas. Isso também é válido para a controvérsia religiosa, a luta pela clareza, a compreensão nos caminhos errados e as suas consequências, a luta pela supremacia entre os deuses e as imagens de Deus. Ninguém consegue escapar dessa controvérsia, pois ela abrange a própria alma, mesmo que a luta pelas imagens de Deus se esconda sob um outro nome sublime e dessa forma continue clamando cada vez mais desenfreadamente. Sempre que lutamos por uma causa nobre, conquistamos outros e os forçamos à submissão, lutamos por uma ideia de Deus e realizamos em seu nome coisas boas e mais. O que acontece dentro de nós quando nos empenhamos por um Deus? Nós nos colocamos no lugar deste Deus e ao invés de lutarmos por sua hegemonia, lutamos pela nossa hegemonia e pela hegemonia de nosso próprio grupo. Quem realmente luta uns contra os outros nessa luta dos deuses e das imagens de Deus? Seres humanos que se elevam a si mesmos ao nível de Deus e o substituem por si PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR20 mesmos. Contudo, quem se torna Deus dessa forma torna-se ao mesmo tempo um ser desumano. De que forma podemos escapar dessa luta dos deuses e sermos humanos para todos os seres humanos?
Quando olhamos para as contradições, sem nos sentirmos entregues a uma ou a outra, e sem temor da vingança de Deus. E quando nos despedimos de qualquer devoção, podemos ser amistosos também perante aqueles que ainda são devotados. De onde vem essa devoção? É uma devoção de uma criança e, portanto, cega. Para quem é essa devoção? É para o Deus da mãe e o Deus do pai, afinal, só pela mãe e pelo pai. Quem são então os deuses e os ideais nobres? São nossa mãe glorificada e nosso pai glorificado. Como podemos encontrar nosso caminho de volta da mãe glorificada e do pai glorificado para nossa real mãe humana e nosso real pai humano? Sendo e permanecendo somente a criança deles. Aqui começa a humildade que permanece embaixo e que reconhece somente os que estão acima de nós, que realmente estão acima de nós e que estiveram antes de nós estão, nossos pais e nossos antepassados. Aqui começa também a verdadeira religião, a entrega ao mistério da vida, tomando, sem fazer perguntas. Nós vemos o que é a religião verdadeira no olhar da criança no peito da mãe, que olha para ela constantemente enquanto está mamando. Aqui não existem contradições. Aqui tudo é claro e simples, e humano. Não importa o que pensamos e pressentimos sobre o divino para além dos deuses e o que experimentamos em muitas situações como apoio e proteção, aqui se torna visível uma imagem que é válida para todos os seres humanos. O DISTIN experimentamos a fatalidade como algo que é conduzido por forças que nos controlam, as forças do destino. Na antiguidade pensava-se que os deuses determinavam sobre nosso destino, que eles são o nosso destino. Contudo, mesmo os deuses estão sujeitos ao destino. Eles também têm um destino que determina sobre eles e seu fim. Por exemplo, no crepúsculo do deuses. Este destino não se deixa ser influenciado nem mudado. Tem sido assim desde a eternidade, independente de qualquer influência. O destino dirige tudo, inexoravelmente, segundo leis que ninguém conhece ou pode compreender. Contudo, não é nada arbitrário. Atua para além da vontade, de forma impessoal e ainda está sujeito a algo que permanece oculto, mas que é pressentido. PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 21. Em face deste destino nós nos experimentamos entregues, mas mesmo assim sustentados, impotentes, e contudo, desafiados, sem um ser firme mas mesmo assim inseridos. Na submissão a este destino nos tornamos essenciais e grandes como ele. Destino, este é o véu por trás do qual o divino se oculta e ao mesmo tempo se revela. Na submissão ao destino, na devoção a ele, nós nos tomamos parte de uma dimensão até então oculta e inacessível, sem questionamentos. SM quadro e STIUNAMNTUS não precisamos fazer perguntas onde não existem respostas. Por exemplo, sobre o sentido da vida ou do destino ou do mundo ou sobre Deus. O que acontece em nós a alma quando, mesmo assim, perguntamos e procuramos respostas? E o que acontece em nossa alma quando renunciamos a essas perguntas? Quando renunciamos às perguntas ficamos mais centrados. Somos tocados sem entender, conduzidos sem saber, prontos, sem nos esquivarmos. E estamos presentes, voltados à vida como ela é, incluindo seu fim na morte. E somos livres de uma forma misteriosa. Estamos voltados à vida sem reivindicações e sem expectativas. E confiantes. Podemos ter o que nos foi dado e podemos devolvê-lo na hora apropriada. Não precisamos renunciar a nada quando temos, não precisamos nos consumir e mesmo assim estamos realizados. Sem questionamentos? O que poderia ser mais humano? A LAMNTAC cedilha ou a lamentação se recorda de algo anterior e lástima por isso. Na lamentação, e ainda mais na acusação, desejamos que algo tivesse sido diferente, que poderia ter sido diferente do que foi. Através da lamentação e da acusação rejeitamos algo. Rejeitamos uma realidade. O resultado é que essa realidade não pode atuar em nós da forma especial de que é capaz. Foi em vão.
Na lamentação, essa realidade é comparada a algo que poderia ter sido diferente, mas que na realidade não foi. Por isso este outro algo diferente comparado com a realidade que existiu não tem a pior raça. A lamentação limita e enfraquece, ao invés de levar à frente. É totalmente diferente quando concordamos com a realidade como foi. Quando concordamos com essa realidade, ela se torna significativa e grande. Essa concordância atua como uma bênção, fazendo com que a nossa realidade floresça. Através de nossa concordância, a realidade transforma-se numa força vital que carrega frutos no seu devido tempo e nos reconcilia com ela. Através de nossa concordância, a realidade torna-se preciosa e valiosa para nós. Inversamente, a lamentação e especialmente a acusação atuam como uma maldição. Ela PINSAMENTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 22 nos paralisa e deixa algo murchar dentro de nós, principalmente o amor. Na lamentação e na acusação algo morre antes que possa amadurecer. Dessa forma, a lamentação e a acusação comprovam ser inimigas da realidade. Também são inimigas de outros seres humanos, são inimigas da vida tal como ela é, e também são inimigas de Deus. A acusação e a lamentação separam onde o amor vincula. Na acusação e na lamentação o amor definha. Mesmo quando reclamamos do presente e responsabilizamos e acusamos outras pessoas pelo que acontece, o amor definha e esgota a nossa força vital. Algumas vezes, ao reclamarmos de algo, tentamos mudá-lo, lutando contra isso. Dessa forma estamos melhorando a realidade? Ou o nosso impulso para agir vem somente do desejo de que algo deva ser diferente do que é na realidade? Assim estamos nos desgastando sem realmente mudar nada. Quando concordamos com uma realidade sem reclamar e sem assustar ninguém, essa realidade pode mudar e nós teremos influência sobre ela porque concordamos com ela. Entretanto, a força para influenciá-la não vem de nós. Vem da realidade com a qual concordamos. Também existem religiões que lamentam e acusam. Esperam pela redenção e a salvação deste mundo e desta vida. Muitas preces e muitos sacrifícios que foram oferendados a Deus são igualmente lamentações e acusações conectadas ao desejo e à esperança de que deveria ter sido diferente e vai ser diferente do que foi e é. Essas religiões se enfraquecem. E são inimigas da vida e da realidade. Quem concorda com a sua vida e o mundo da forma que são, quem se submete a eles com confiança e alegria possui a vida e o mundo. Ele também possui Deus? Nós não sabemos. Quem concorda com a sua vida e o mundo como são, não precisa saber disso. Também está em sintonia com os ausentes. A VIS eu adquiro uma visão através daquilo que vejo. Por exemplo, quando duas pessoas olham para a mesma cidade possuem também a mesma visão. Quando compramos cartões postais de uma certa cidade e olhamos para eles, reconhecemos a mesma cidade. Sobre essas visões não existem discussões, pois podem ser comprovadas. Todos que olham para a mesma pintura têm a mesma visão. Estranhamente a palavra visão tem, com frequência nos dias de hoje, um significado oposto. Falamos então de ponto de vista, como se fosse um ponto de vista subjetivo e não pudesse ser comprovado. Entretanto, um ponto de vista pode ser questionado por outros pontos de vista. Nós podemos e devemos discutir sobre eles. Algumas vezes, mesmo quando concordamos com um ponto de vista, este fica pairando no ar, porque o acordo não foi conquistado através de algo comprovado de forma visível, mas por razões táticas para se perseguir um objetivo comum. PINSAMENTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 23 De onde vêm esses pontos de vista? Vem de uma ideia, de uma imagem interna que fizemos. Frequentemente essa imagem é uma imagem ideal que é colocada sobre uma realidade que vemos. Nós a contemplamos e a seguimos como se fosse uma possibilidade real. As objeções são frequentemente tais pontos de vista. Servem para evitarmos uma situação ou para termos poder sobre ela.
Tais pontos de vista e objeções também são denominadas críticas e como tais nós as colocamos sobre a realidade muitas vezes como equivalentes e até innecessárias. Com isso uma realidade visível e vivenciada é degradada a uma questão de ponto de vista e afastada de uma comprovação empírica. Ao lado do ponto de vista externo existe também um ponto de vista interno. Denominamos isso compreensão. Como o ponto de vista, a compreensão também é comprovável de fato, no seu efeito. Uma compreensão nos é revelada, não é pensada. Essa é a diferença entre a verdade assumida ou a verdade resultante de conclusões baseadas em deduções lógicas e a verdade que se revela por si só. A verdade que se revela leva à compreensão, leva à ação que corresponde à realidade experimentada, submetendo-se a ela. Existem muitas opiniões adotadas que têm uma longa tradição, como as opiniões religiosas ou opiniões sobre aquilo que é certo ou errado e bom ou mal. Mas para comprová-las na realidade empírica é necessário coragem, a coragem para a elucidação. Entretanto, mesmo nesse processo frequentemente muitas coisas que se apresentam como esclarecidas, quando olhamos de forma mais exata comprovam ser também um outro conjunto de pontos de vista. Quanto mais seres humanos se submeterem a uma ideia e quanto mais fortes forem as emoções, tanto mais teremos a suspeita de que se trata de pontos de vista que são, na realidade, imagens idealizadas. Muitas coisas que nos são apresentadas como científicas, e nesse sentido, como incontestáveis, comprovam-se depois de algum tempo que também são pontos de vista. Existem muitos pontos de vista que são fugas da realidade. Por exemplo, muitos pontos de vista que existem sobre Deus ou sobre o todo ou sobre o mistério do mundo e da vida. Como lidamos com isso quando reconhecemos? Soltamos essas opiniões uma após a outra, nos esvaziamos delas, ficamos parados perante o impalpável, olhamos admirados para o vazio, nos detemos diante dele sem nenhum ponto de vista e, frente a esse vazio, ficamos plenos dele. A rua e religião por um lado, a religião é centrada. Ela irradia tranquilidade e paz. Por outro lado, frequentemente ela é zelosa e intranquila e fora de si mesma. Essa religião se eleva sobre outras religiões, querendo ensiná-las e subjugá-las. Conduz a conflitos e guerras, como as cruzadas dos cristãos e as denominadas guerras sagradas do islamismo. Por isso, a religião pode promover tanto a guerra como a paz. PINSAMNTOSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 24. Mas isso não é válido somente para as religiões, mas também para qualquer outra boa causa, mesmo para a causa da paz. Através do fervor elas se tornam semelhantes às religiões fervorosas. Então contribuem para a escalação dos conflitos, ao invés de ajudar a resolvê-los. Estão conectadas a um sentimento de superioridade e são sustentadas por ele. A religião fervorosa sempre toma a causa de Deus em suas próprias mãos, da mesma forma que o fervor por uma boa causa quer tomar em suas próprias mãos o destino da humanidade ou o do mundo. Com isso, os adeptos das religiões fervorosas e de uma boa causa separam-se de suas próprias forças, são abandonadas por elas, ao invés de serem tomadas por ela a seu serviço. Encontramos a paz na religião e no serviço de uma boa causa quando nos detemos internamente em nosso fervor. Quando nos deixamos ser conduzidos, ao invés de conduzirmos, quando esperamos pelo momento certo, confiando nas forças maiores. Agir a gratidão entre os seres humanos amplia o coração, tanto daquele ao qual agradecemos porque nos presenteou com algo como também o coração daquele que agradece à pessoa que presenteou. O agradecimento equilibra as relações de diversas maneiras. O nosso agradecimento homenageia o doador que se enriquece com isso e assim quer ser mais generoso conosco e com outros seres humanos. Sente-se respeitado e está disposto a dar e presentear cada vez mais. A pessoa que agradece também está equilibrando algo. Somente quando agradecemos pelo presente é que sentimos que podemos conservá-lo e utilizá-lo. Nós possuímos o presente somente após o agradecimento podendo, então, passar parte dele para a frente. Nós nos tornamos doadores e tomadores do agradecimento.
O reconhecimento mútuo, a doação mútua e o agradecimento mútuo nos conectam de igual para igual, tornando-nos felizes e ricos. Mas como isso se dá em relação ao agradecimento a Deus ou ao destino, seja lá o que pressentimos e oramos em relação ao que esteja oculto por trás disso? Podemos aplicar o mesmo tipo de agradecimento que é praticado entre os seres humanos? Podemos devolver algo a Deus através do nosso agradecimento e ganhamos algo agradecendo a Ali? O agradecimento aqui é diferente. O agradecimento muda algo em nossa alma. Tomamos consciência de nossa dependência reconhecendo-a e tornando-nos humildes. Nosso agradecimento não nos assegura a posse do presente. É um presente temporário como, por exemplo, a salvação de um perigo ou de uma doença perigosa. Esse agradecimento nos deixa prudentes e nos centra. PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR25. Nós também não sabemos para onde devemos enviar esse agradecimento e assim ele fica conosco. Esse agradecimento é mais uma maneira de ser. É ser. Nós acreditamos no que ouvimos, no que nos foi dito e por isso não podemos comprová-lo imediatamente. Mas podemos verificar indiretamente no efeito que tem em nossa alma. Também podemos olhar para aqueles que acreditam e ver como a sua fé os afeta, em suas faces, em seus comportamentos, como se sentem e entram em contato com outros seres humanos. Em primeiro lugar, podemos observar que aqueles que acreditam mudam subitamente seu comportamento quando expressam a sua fé. Muitas vezes são ausentes, abandonam o contexto presente e entram em uma outra época e um outro espaço. Voltam para sua infância, procuram segurança, consolo, de repente têm medo, sentem-se pequenos, entregues e necessitados de ajuda. Por exemplo, vemos isso quando observamos pessoas que acendem uma vela perante um santuário, seja cristão, budista ou taoísta, suas faces parecem transfiguradas como as de uma criança. Como crianças acreditam em milagres, esperam um milagre. Esperam que alguém poderoso venha amenizar as suas dificuldades, interferindo de forma poderosa, de forma semelhante como outrora os pais, quando as libertaram de uma situação sem saída. O Deus ou o santo ou o antepassado para os quais elevam o olhar são como o pai ou a mãe em um nível mais elevado. Eles nos permitem trazer a nossa infância para o presente e nos tornarmos novamente crianças, todas as vezes que precisarmos e quisermos. Este talvez seja o motivo principal pelo qual a fé nos torna bem-aventurados. O que acontece com aqueles que proclamam essa fé aos fiéis? De certa forma, também acreditam que são iguais aos outros fiéis e também se tornam crianças. Mas tratam os fiéis a partir de uma posição superior como os pais tratam seus filhos, eles os conduzem a essa fé, sentem-se responsáveis por eles, tornam-se pais e mães de seus fiéis. Como pais perante seus filhos mantêm-nos afastados daquilo que pode rir abalar a nossa fé, eles nos ameaçam, amedrontam e protegem como tutores. Algumas vezes essa atitude se expressa assim: os simples fiéis não conseguem lidar com isso como, por exemplo, com os resultados cientificamente comprovados das pesquisas bíblicas, com as conclusões sobre a vida de J. Jesus ou com as ideias do iluminismo. Com isso muitos fiéis permanecem num estado de estagnação em relação à sua fé e não podem continuar se desenvolvendo. Sobretudo não podem se desenvolver religiosamente de uma forma que os torne equivalentes a outros seres humanos e com isso humildes perante aquilo que conecta todos os seres humanos, perante o último mistério, igualmente ignorantes, impotentes e limitados. PINSAMINTUSSBRIDIUS BIRTHILLINGIR26 A IG Rua IJ A igreja foi e ainda hoje para muitas pessoas uma pátria anímica. Nela sentem-se em casa como se estivessem em sua própria família. Por isso os fiéis também se denominavam irmãos e irmãs em Jesus Cristo e também eram chamados dessa forma. Quando o Império Romano desmoronou e ficou ameaçado de se afundar num caos perante a invasão dos povos imigrantes, a Igreja Romana o substituiu no mundo ocidental e ofereceu aos fiéis ordem e segurança tanto na área religiosa quanto na política. Mais tarde, ela mesma ficou ameaçada de se afundar no caos, mas se renovou através da Reforma e a Contra-Reforma novamente por um longo período.
Mas, nesse ínterim, outras instituições substituíram a Igreja. Chegou a grande época das nações e seus reis pela graça de Deus e a época de novas promessas de cura e esperanças de redenção, como na Revolução Francesa e mais tarde na forma do comunismo, nazismo, fascismo, democracia e o movimento pacífico. De certa forma, todos eles substituíram a Igreja, assim como anteriormente esta havia substituído o Império Romano. A veemência religiosa, que antigamente havia sido absorvida pela Igreja e permitia a cada indivíduo dedicar-se de corpo e alma a algo maior, nele se dissolvendo, agora estava direcionada a diferentes causas sob diferentes nomes, mas com o mesmo entusiasmo abnegado a essas novas promessas e esperanças. Mas o que aconteceu com a Igreja nesse meio tempo? Ela foi ficando cada vez mais para trás, tornando-se uma causa de muitos lutando pelas almas das pessoas, frequentemente parecendo uma causa perdida no meio do tumulto das demonstrações de massa e de poder. Ela havia se esgotado amplamente. Mas aqui se faz a pergunta: a Igreja ou os movimentos que a substituíram tinham realmente algo a ver com a religião no sentido original da conexão dos seres humanos a uma dimensão maior? De certa forma, sim. A outra pergunta é: se as igrejas realmente foram capazes de conectar e se realmente tivessem conectado as pessoas a algo maior, poderiam estar realmente esgotadas? Justamente o fato de que tenha havido uma ascensão e decadência das igrejas revela que não podiam preencher suas próprias reivindicações e promessas. De certa forma, aqueles que eram adeptos entusiasmados da Igreja ou uma outra religião ou movimentos quase religiosos depois de algum tempo reconheceram que esse entusiasmo religioso havia sido cego. Um verdadeiro visionário está consciente de que o último deve permanecer oculto. Não pode ser levado por um entusiasmo desse tipo. Permanece centrado e quieto no meio do entusiasmo fervoroso. A religiosidade é, afinal, solitária e individual. Para aqueles que seguem essa religiosidade solitária e individual não faz diferença se permanecem dentro da igreja ou fora dela. Eles olham para além dela. PINSAMINTUSSBRDIUS, BIRTHILLINGIR 27 APAT Rua e a pátria pertence ao nosso destino e a ideia de pátria está viva em nossa alma. A pátria é o lugar onde temos o sentimento de que pertencemos e o que nela acontece de bom ou de mal nos toca. É como se acontecesse conosco. A nossa força reside na nossa pátria. Separados dela nos sentimos estranhos, fracos, como se estivéssemos cortados de nossa raiz essencial. Por isso sentimos-nos atraídos de volta para ela e nela sentimos alívio e liberdade. A pátria também torna-se nosso destino. As dificuldades da pátria são nossas dificuldades, suas guerras são nossas guerras. Quando nos esquivamos e queremos fugir das dificuldades de nosso país, sentimos-nos culpados. Algumas pessoas se castigam muito por isso. Pois, no final, no estrangeiro carregam mais pela fuga da miséria em sua pátria do que lhes teria custado se tivessem carregado as dificuldades em sua pátria. Alguns perdem a sua pátria para sempre e precisam procurar uma nova pátria. Permanecem estranhos no país estrangeiro por muito tempo até que através de seus esforços e contribuição adquirem um direito à nova pátria. Mas para isso precisam ter realmente deixado a velha pátria para trás. Um indivíduo pode realizar isso mais facilmente. Entretanto, se um grupo todo procura uma nova pátria em um país estrangeiro, algumas vezes forma-se uma minoria que leva consigo a velha pátria para o estrangeiro. Então talvez se recusem a reconhecer a nova pátria como sua pátria, algumas vezes até se colocam numa posição superior a ela e sentem-se melhores. Com isso permanecem estrangeiros no estrangeiro por muito tempo, talvez sejam somente tolerados, mas não se sentem realmente em casa. Nós também temos uma pátria no céu que corresponde à religião de nossa pátria. Algumas pessoas continuam sendo religiosas no estrangeiro como antes em casa. Mas com isso possuem um próprio Deus diferente do Deus dos outros na nova pátria. Então Deus torna-se um Deus ao lado de um outro Deus e a religião que une todos os seres humanos em devoção perante o mesmo mistério torna-se uma religião que os separa de outros e de certa forma até os tornando apátridas.
DISTANTIP Rua OXIM. Muitas pessoas reclamam de como Deus se afastou de nós. Nós sentimos falta de sua proximidade, por exemplo, na igreja e até mesmo na Bíblia. Algumas pessoas sentem essa distância tão fortemente que receiam que Deus esteja morto para eles e para todos. Mas só um Deus pode estar morto entre outros deuses. Só Ele pode estar distante e próximo como os seres humanos podem estar distantes e próximos uns dos outros. Se este Deus está morto, então não está mais estorvando nosso centramento profundo. PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 28. O que nos centra de modo profundo? A qualidade de ser humano, a concordância com o ser humano como é e a concordância com todo e qualquer ser humano como ele é. Então Deus não estará mais entre os seres humanos, escolhendo-os e rejeitando-os segundo a sua arbitrariedade. Repentinamente percebemos como outro ser humano assume o lugar vazio de Deus, nos obriga a nos converter, na medida em que reconhecemos que Deus seja igual a nós, não importando que ele seja diferente. Um ser humano assume o lugar do Deus distante não é menos misterioso do que o Deus agora morto. Na medida em que permitimos essa proximidade, mesmo que no início isso pareça ser estranho, nos abrimos ao todo que não está nem próximo nem distante, mas simplesmente está presente. O que poderia ser maior e o que poderia ser mais religioso? O ABISM. Olhamos para o abismo de cima e estando à sua beira. Nós nos detemos internamente e olhamos para baixo perante ele. O abismo é profundo, abismalmente profundo. Na nossa imagem interna o seu fundo é tão profundo que não podemos apreendê-lo. Para nós o abismo não tem fundo. Mas a sua profundidade nos atrai. Esta imagem representa todos os grandes mistérios. Para nós são abismalmente profundos, incomensuravelmente profundos. É a sua profundidade que nos atrai e perante a qual nos detemos internamente. Pois um passo a mais já nos deixaria precipitar no abismo. O abismo e sua profundidade nos atraem e nos repelem ao mesmo tempo. Precisamos parar diante dele embora nos atraia. Esse gesto de se deter perante o inatingível, esse retroceder apesar da atração, essa persistência que não consegue ir nem para frente nem para trás e permanece centrada em seu lugar, é um gesto de reverência. Perante o abismo ela é tanto um desafio como um presente.